Cara, eu não sei, eu tenho umas teorias, né? Mas eu tenho umas teorias hoje. Na época você não tinha. Não, assim, por exemplo, teve um problema grande com o Ernesto Paulo e o Gil. O Emil ficou chateado que o Ernesto Paulo foi para a seleção olímpica. Pediu licença para sair. Nesse meio termo, entre o Gil, que até então nunca tinha sido treinador. O Botafogo, ele já jogava sozinho. O Botafogo precisava de pouco, mas quem construiu esse Botafogo foi o Ernesto. E quem tinha experiência para mudar qualquer coisa ali era o Ernesto. Então, o primeiro fator para mim foi que a gente foi para uma final sem treinador. O Gil não era. O Gil não era. E a segunda é que a gente, talvez, pelo favoritismo, né, a gente, naquele início que deu a dor, porque assim, foi muito rápido, né? A gente, em 30 minutos, já foi 3 gols. Foi horrível. Horrível. E além do que, a gente ainda teve a oportunidade de fazer 1 ou 2, que seria diferente, porque depois, no segundo jogo, 1-0, a gente é campeão, porque o empate era nosso. Mas eu acho que deu um branco, e a gente não teve essa autoridade fora do campo, porque no primeiro gol, no segundo, já tinha que ter feito alguma coisa ali. Isso. E a gente não teve também, dentro do campo, também uma autoridade para que acalmassem as coisas, porque ninguém esperava aquilo. A gente foi pego de surpresa, deu um branco geral em todo mundo. E a gente tinha líderes. A gente tinha o Cruz no gol, a gente tinha o Carlos Alberto Santos, que era um cara... Baita volante. Baita volante. O Renato Gaúcho, naquele jogo, depois daquele início ali com o Júnior, aquilo mexeu com ele. Ele não fez um bom jogo, eu falo, acho que ninguém fez um bom jogo. Né? Acho que o jogo do Botafogo não foi o que a gente vinha praticando. E a coisa foi, cara, fica meio sem explicação, né? É muito difícil entender, assim, né? É muito difícil porque entender. Assim, um time que teoricamente é melhor. Tudo bem que o clássico iguala muita coisa, né? A arquibancada, a torcida do Flamengo também era uma torcida nessa época, então, que cantava muito, era o povão mesmo na arquibancada, né? Hoje em dia eu acho até que isso mudou um pouco, não é mais a torcida que mais canta, mas... Enfim, vocês entram pro primeiro jogo, tomam de 3-0. E ali tem a questão do churrasco, né? Que todo mundo fala até hoje. O Valdir Luiz, meu colega de profissão, meu amigo, ele me conta que tinha jogadores do Flamengo e do Botafogo. E aí o grande erro talvez tenha sido deixar a imprensa entrar, né? Porque a partir do momento... Na realidade, desculpa te cortar. O churrasco foi uma aposta do Renato Gaúcho com o Gaúcho, que eram amigos fora de campo. E jogavam nos dois times. Não tinha ninguém no Botafogo lá. Não tinha mais ninguém? Não, só o Renato e o Gaúcho. Eles deixaram vazar a imprensa. A aposta era, se eu não me engano, que se um perdesse, qualquer um dos dois que saísse com resultado negativo, serviria o outro com a camisa do time, né, adversário, o churrasco. Então, foram eles dois. Eu não lembro de nenhum. Tanto que o Renato foi suspenso, depois daquele episódio, ele não jogou mais no Botafogo, o Emil suspendeu ele, e o resto dos jogadores continuou lá. Então, assim, não tinha ninguém no Botafogo ali? Não tinha ninguém no Botafogo, era coisa do Renato e do Gaúcho. Entendeu? Aquilo foi, cara, ninguém aprovou isso. Os jogadores todos do Botafogo foram contra? Claro que não, ninguém aprovou isso, ninguém aprovaria. Você aprovaria? Não. Ninguém aprovaria. É o que eu falo assim, pô, eu tinha 22 anos. Né? Eu tinha 22 anos. Eu era parceiro do Renato nessa época, porque o Renato brincava que era o rei do Rio. Eu falava, não, o rei do Rio sou eu, porque eu sou o René Playboy, eu sou do Leblon. Eu brincava muito com ele nessa coisa. Eu me dava muito bem com o Renato. Depois daquele episódio, acho que o Renato ficou achando que a gente deveria comprar o barulho dele, entendeu? Mas eu falei, pô, Renato, nem tem condições. Tenho 22 anos, cara. Estou fazendo meu primeiro brasileiro, fiz o gol que classificou o Botafogo contra o Corinthians no Maracanã, não tenho título, não tenho patrimônio, eu não posso comprar esse teu barulho. Renato já era o Renato. Claro, e você já é o Renato, cara, e você deu mole, convenhamos. Né? Você faltou respeito com a torcida e com todos os teus companheiros, entendeu? Aquilo não se faz, cara. Não se faz. Foi um ato impensado? Foi um ato impensado. Eu julgo ele por causa disso? Não julgo. Passou, entendeu? Acontece. Ele, na minha opinião, ele cometeu um erro. E na opinião de outros jogadores, né? A gente não podia apoiar algo assim. O que eu acho também é o seguinte, a gente entrou muito favorito e o Flamengo não vinha bem, mas não era time bobo. Não, não era. Se você olhar para aquele time, timaço, cara. É. Né? A molecada correndo e os velhos ali mandando. Júnior voando, Wildemar, que era uma formiguinha. Se olhar para o time do Flamengo... Só que eles não vieram bem. Num campeonato de hoje, a gente era campeão antecipado. Ia premiar o time que foi mais regular durante toda a temporada. Seria justo.
para mim. Eu morria de medo do São Paulo. Lembra do time do São Paulo? Lembro. E o Vasco, em São Januário, venceu o São Paulo por 3-0, com a torcida pedindo para entregar para o Flamengo não ir para a final. Exatamente. E o Flamengo... E 3 gols do Bebeto, se não me engano. Acho que foi um hat-trick. Teve gol do Edmundo também. Teve. Então. Teve. E era esse resultado que tirava o São Paulo. E colocava o Flamengo. E o Vasco foi lá e ganhou. Surreal. Era para acontecer. Era para acontecer, não tem jeito. Você me explica o que, pô, Renê, você superou isso? Cara, claro, a gente... Passa o tempo, né? Segue a vida. Mas toda vez que eu lembro, eu penso na trajetória, eu penso na minha imagem ali, marcando a história do Botafogo, depois de tantos anos sem ser campeão. Eu penso que eu estive tão próximo de um título, tão próximo de entrar para uma história de uma outra forma, porque a gente entra para a história de várias maneiras. Sim. Mas essa seria a positiva. A positiva. Então, assim, é difícil te dizer, o que aconteceu? Para mim, vários fatores. O erro maior para mim foi, de cara, o Emil ter ficado chateado e não ter aceitado que o Ernesto Paulo tivesse ido para uma seleção olímpica. Ali, para mim, ele já errou. Então, a partir daí, cara, uma ação que não é tão boa vai acarretando outras ações menos boas. E tem uma questão também na final, se eu não me engano, que ele muda o Valber de posição também, né? Que o Valber vinha jogando muito bem, se não me engano, de lateral. Lateral esquerdo. Isso. E ele troca o Valber de posição, escala outro jogador. E ali também muda um pouco também a questão tática de vocês, né? Claro. Então, eu acho que nessa hora, por exemplo, a gente olhava para o banco, e eu principalmente, que eu era mais garoto, nessa hora a gente olha e não vê nenhuma tomada de decisão, não sente nenhuma confiança. Aí cai a ficha. Na realidade, quem mandava no time não era mais o treinador. O Botafogo, ele jogou... Cara, sinceramente, eu não lembro de algum jogo que tenha me marcado que a gente entrou com medo de alguém. A gente jogava. A gente sabia que qualquer hora ia ser um gol, até flecha ia dar uma arrancada, o Dias ia fazer uma jogada. A gente tinha um timaço, né? Tinha. A gente tinha um timaço. Tinha. Chicão também jogava naquele time, né? Entrava lá e fazia gol, cara. Entendeu? Então, assim, o Renato Gaúcho também fazia lá os desequilíbrios dele, entendeu? Então, a gente tinha um time muito bem armado, cara. E com muita confiança. A gente jogou com tanta confiança que acho que você cedeu no jogo, que tinha que ter baixado mais a bola. Mas aí você acha que é sapato alto? Eu acho que teve um pouco, sim. Inconsciente. Não é uma coisa planejada. Eu acho que inconscientemente... Aquele favoritismo. Aquele favoritismo todo. Botafogo. Time. Você vê, inclusive, esses dias eu estava vendo uma foto minha, que eu tenho lá do Botafogo, depois da final, e a manchete de algum jornal que eu agora não lembro, dizendo não ganhou, não foi campeão melhor. E é fato. E estava lá... Os pontos corridos, vocês teriam ganho. Entendeu? No mínimo, mais regular, né? Teria sido o problema, que acho que é o mais justo hoje em dia, né? Com certeza. E marcou também, e isso eu fiz pesquisa, né? Eu tinha 10 anos na época, 92 eu tinha 9. Me lembro de assistir o jogo na televisão, o segundo jogo acho que nem passou para o Rio, na época não passava. Era jogo no Rio, não passava para o Rio. Mas me lembro perfeitamente da questão do alambrado do Maracanã, né? Que cai ali da arquibancada. Até que ponto aquilo também influenciou os jogadores para a segunda partida da decisão, hein? Você lembra desse episódio? Lembro. Eu estava com meu filho no colo, cara, de 2 anos. Quando eu entrei no Maracanã, porque a gente não foi avisado. E quando a gente entrou, já tinha helicóptero. Cara, foi um pouco impactante, mas tem que se jogar. Tem que se jogar. A gente não soube de vítimas, não avisaram para a gente de feridos. Não tinha facilidade disso aqui, né? Celular, não tinha nada disso, não existia. Era só a imprensa pelo rádio. Minha ex-mulher estava desesperada lá na tribuna, desceu, porque estava com medo, achando que ia ter tumulto, que ia cancelar o jogo, veio na porta do vestiário. Entendeu? Porque a gente sai e volta, manda a gente retomar. E não tinha como parar aquele jogo, né? Tinham 160 mil pessoas naquele estádio, cara. Como é que você vai falar que... Falando hoje em dia, né? Ninguém acredita, mas os jogos eram com 150, 160 mil pessoas. Foi a última enchente do Maracanã, aquela. Depois reduziu, se eu não me engano, para 120, depois 90 mil. Fui num jogo de arquibancada, Vasco Fluminense, acho que 99, 136 mil. Reduziu um pouquinho. Mas depois, acho que foi o último grande público do Maracanã. Foi 160. E era um absurdo mesmo, porque se para pra pensar, era quase que um em cima do outro. Não tinha. Não, eu lembro que eu garoto, eu ia para arquibancada. Era sócio atleta, eu ia lá jogar o Flamengo. Ver o Flamengo jogar. E a gente dividia a arquibancada em 3 fileiras. É loucura. Era uma loucura. Futebol raiz total, né? Raiz total.